Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Quero falar com vocês hoje sobre adolescência e tecnologias, o uso desmedido e suas consequências para a atual geração. Quero dedicar este vídeo à turma do 9º ano da manhã da Escola Universidade do Saber, que tem se tornado nossos parceiros. Um abraço a todos vocês. Queridos, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, 10 a 20% dos adolescentes em todo o mundo dispõem de algum tipo de transtorno mental. Dentre estes, nós podemos citar ansiedade, depressão, como sempre encabeçando o topo da lista, seguidos, no entanto, de hiperatividade, déficit de atenção e transtornos alimentares, dentre eles a bulimia, anorexia e outros. Estes transtornos são muitas das vezes a causa dos comportamentos autolesivos. É quando o jovem começa a se automutilar, a cortar o próprio corpo em uma tentativa desesperada de se desfazer ou ao menos de amenizar o sofrimento psíquico ao qual é acometido naquele momento. Não é que isto aconteça apenas com os adolescentes, mas é sim uma classe altamente afetada. E muitas das vezes esse comportamento, em casos mais graves, acaba culminando no suicídio do mesmo, que já é, inclusive, a terceira causa de morte, a terceira principal causa de morte entre os adolescentes de 15 a 19 anos. E quais são as causas, os motivos pelo qual se registra esse aumento de transtornos entre os adolescentes? As principais causas são, em primeiro lugar, cada vez menos presença por parte dos pais. Ou seja, os pais estão cada vez mais ocupados, trabalhando, cortando dobrado para suprir as necessidades do lar, do filho e, consequentemente, acaba se fazendo menos presente. Estão cada vez mais ausentes. Em segundo lugar, cada vez menos cuidado com sono e alimentação destes filhos. E também, juntamente com isso, a dificuldade em estabelecer limites que sejam respeitados por estes. Associado a isto tudo está a importância que cada vez mais ganham os meios eletrônicos em nossas vidas. Tudo isso acaba sendo o motivo desse aumento de transtornos hoje percebido entre os adolescentes. Queridos, eu poderia falar aqui sobre vários problemas advindos dessa ausência, dessa negligência, dessa omissão por parte dos pais na vida dos filhos. No entanto, como este é um vídeo voltado ao público adolescente, eu quero, na verdade, me deter falando sobre os prejuízos do uso desmedido das tecnologias para este público. Prejuízos como dificuldades no desenvolvimento da criatividade. Prejuízos como a dificuldade no desenvolvimento de habilidades sociais. Ou seja, esse uso desmedido acaba afetando diretamente a capacidade do ser humano de lidar com o mundo real, certo? Uma criança de 2 a 5 anos de idade, a fase em que o seu cérebro está em desenvolvimento, quando ela é exposta aos meios tecnológicos, aos dispositivos eletrônicos, ela acaba sofrendo um grande prejuízo no desenvolvimento. Talvez você já tenha visto em algum noticiário, já tenha ouvido em algum documentário alguém falar sobre o retardo na fala, a síndrome do olho seco, ou quem sabe até sobre a nomobiofobia, que é o medo de ficar sem o acesso ao dispositivo, ou sem o acesso ao mundo virtual, motivo pelo qual já existem hoje no nosso país clínicas especializadas na reabilitação de dependentes digitais, de pessoas viciadas no uso das tecnologias. No entanto, eu quero ir um pouco mais além. Em países super desenvolvidos tecnologicamente falando, como a China, já se fala sobre um distúrbio que ficou conhecido como cérebro de pipoca. Um distúrbio percebido principalmente entre os adolescentes, que tem sido estudado e discutido entre os pesquisadores, que nada mais é do que a perca de massa encefálica, resultado das inúmeras horas que se passa conectado, associado às múltiplas atividades que se executa durante esse uso da tecnologia.
Ou seja, vamos ser mais claros, é quando um jovem ele está não apenas muitas horas durante o dia conectado, mas durante essas muitas horas ele consegue ao mesmo tempo executar diversas atividades ao mesmo tempo. Você pode perceber, por exemplo, quando o adolescente está acompanhando uma aula online, ele não apenas assiste a aula, ele também conversa pelo WhatsApp, ele ouve uma música, ele lê um e-mail, ele responde uma mensagem, ele faz uma pesquisa no Google. São diversas atividades que ele executa ao mesmo tempo. Isso associado às inúmeras horas que se dedica para se estar conectado ao mundo virtual, é que está provocando este distúrbio, esse fenômeno conhecido como cérebro de pipoca. Perca de massa encefálica. Sabe no que é que isso resulta? Isso resulta para o ser humano na incapacidade de reconhecer traços emocionais no seu próximo. É verdade. Você sabia que o cérebro é um músculo? Pois é, já dizem os especialistas da psicologia da educação que o cérebro é um músculo. Quanto mais você estuda, mais ele se desenvolve. Essa parte traseira aqui já é comprovada cientificamente, ela fica mais rechonchuda, ela fica maior, ela se desenvolve quanto mais você estuda. Se esse uso exacerbado da tecnologia está provocando exatamente o contrário, então isso prova que enganadas estão as pessoas que acreditam que isso é sadio, que isso vai desenvolver cada vez mais capacidades cerebrais. Na verdade, está causando o contrário, está causando a atrofia cerebral. Você tem ideia da dimensão de o que é perder a capacidade de reconhecer traços emocionais no outro? É você estar junto com uma pessoa, você falar ou fazer algo que a fere, que a magoa, e você não conseguir pedir desculpa simplesmente porque não percebeu que machucou aquela pessoa com algo que disse ou com algo que fez. É você perceber alguém ferido, alguém machucado emocionalmente falando, alguém precisando de ajuda e você não conseguir oferecer ajuda, você não conseguir oferecer o seu ombro para alguém que está necessitado, para alguém que está triste, simplesmente porque você não percebe, não mais consegue distinguir esses traços emocionais no rosto do seu semelhante. Você sabia que, na verdade, é um paradoxo, mas é exatamente esse uso exacerbado hoje da tecnologia a causa de tanta desmotivação que se percebe hoje nos jovens, nos adolescentes? É porque essa supernutrição de informação hoje que se confere a esse público acaba em um determinado momento sendo paralisante, porque o jovem está sendo tão suprido de informação que ele se considera, num determinado momento ele vai se ver cobrado. Então ele se percebe assim, que ele não pode falhar. Ele recebeu tanta coisa, ele foi suprido de tantas informações que ele não pode agora falhar, ou pelo menos não pode ser visto falhando. E isso acaba sendo paralisante para esse jovem. Você sabia que uma das grandes causas da ansiedade hoje é exatamente o fato de nós termos tudo com facilidade? É o fato da gente hoje ter informação em tempo real, você não precisar mais sair de casa para ir no supermercado, porque você simplesmente compra pelo celular e alguém vem entregar na tua porta. Isso tudo está fomentando, sabe o quê? O imediatismo. Somos hoje uma sociedade altamente imediatista, o que faz com que as pessoas se tornem cada vez mais ansiosas. Isto tem afetado diretamente os adolescentes. Estas e outras são as causas dos muitos nomes que esta geração hoje recebe. Nomes como, por exemplo, geração cristal. Você já ouviu falar disso? O que é a geração cristal? É uma geração linda, é uma geração que tem brilho. No entanto, é uma geração altamente frágil. Já ouviu falar da geração floco de neve? É uma geração muito, muito bonita, tem uma beleza enorme. É uma geração singular, porém altamente vulnerável. Você já ouviu falar da geração mimimi? É isso aí, geração mimimi. É a geração mais mimada que já existiu. Tem tudo nas mãos e é a geração mais despreparada para lidar com a vida real. Queridos, eu quero deixar isso para vocês como um alerta. Esse uso exagerado, desmedido das tecnologias acaba sim resultando em grande prejuízo para toda a nossa sociedade de um modo geral. E vocês, adolescentes, são o público hoje que estão na linha de frente, mais afetados por isso. Eu quero deixar aqui como conselho para vocês que vocês desconectem-se
sempre que possível do mundo virtual para se conectar ao mundo real. Já dizia Vygotsky que o ser humano constitui-se como tal nas relações sociais. Nós somos seres sociais, dependemos da interação interpessoal, nós precisamos socializar, precisamos conversar, precisamos apertar na mão, precisamos abraçar as pessoas. É lógico, hoje está um pouco difícil, né, de fazer isso, devido à situação na qual nós nos encontramos, a pandemia aí no mundo afora. No entanto, você pode aproveitar esse momento agora, pelo menos para desfrutar disso agora, com os seus, com a sua família. Desfrute agora daquilo que a gente costuma chamar de tempo de qualidade junto aos nossos, coisa do que a gente fala muito, mas que cumpre muito pouco. Faça isso agora. Passe menos tempo na frente das telas, mais tempo em torno da mesa. Aproveite para desfrutar de talvez um filme, mas um filme em família. Aproveite para desfrutar de um jogo onde a família inteira possa interagir, possa participar, possa socializar ali naquele momento, um jogo que não dependa de nenhum tipo de interação virtual. Aproveite para desfrutar de uma chuveirada ou quem sabe um banho de mangueira no jardim. São são hábitos que foram sendo perdidos com o tempo. Hoje as pessoas, muitos já nem fazem mais ideia do que é isso, mas que é altamente sadio, que proporciona saúde emocional para você, para os seus e, consequentemente, para a sociedade. Pense nisso. Tudo que nós trouxemos aqui, na verdade, é comprovado cientificamente falando. Não deixe para se ver adoecido amanhã e dizer depois que aprendeu isso da forma mais difícil. Faça isso agora, aplique isso na sua vida. Pense na sua própria saúde emocional. Pense na saúde emocional da sociedade da qual você faz parte. Tá certo, querido? Foi um prazer ficar com vocês. Um abraço a todos e segue o trabalho da Lumos Psicologia.